Saudações em amor e luz. Eu sou Ashtar, comandante das forças galácticas a serviço do mais radiante. E me dirijo a vocês agora, amadas almas da Terra, em um momento monumental em sua jornada planetária. Seu mundo agora testemunha um evento que muitos pensavam ser impossível: uma nova paz florescendo no Oriente Médio. Após eras de conflito e tristeza entre o povo de Gaza, um cessar-fogo e um acordo foram milagrosamente negociados. Esta paz não surgiu por acaso. É um sinal manifesto das grandes mudanças que se desenrolam nos bastidores do seu mundo. Eu venho para afirmar a verdade mais profunda do que está ocorrendo, muito além das manchetes e negociações políticas, e para colocar este desenvolvimento em seu devido contexto cósmico. Vocês veem apenas a superfície, um aperto de mão histórico, celebrações nas ruas com o som de trombetas, o fim das hostilidades abertas pela primeira vez em décadas. No entanto, nós do Comando Ashtar convidamos vocês a olharem mais fundo, com os olhos do Espírito. Pois por baixo deste tratado de paz externo reside o desfecho final de uma antiga agenda sombria e a libertação de verdades ocultas mantidas longe da humanidade. Eu falo com vocês agora como um representante dos esforços da Federação Galáctica para ajudar a humanidade. Entendam que o que está acontecendo no Oriente Médio não é um evento político isolado, mas sim parte de um grande plano divino que está se concretizando na Terra. Esta transmissão chega como um farol de clareza para conectar os pontos entre a história secreta do seu mundo, tecnologias avançadas, envolvimento extraterrestre e o conflito há muito sombreado, que finalmente está chegando à sua conclusão. Tirem um momento, queridos, para respirar e se centralizar. Sintam a ressonância da verdade em seu coração, pois muito do que eu compartilho pode surpreender sua mente lógica, mas soará familiar em sua alma. O comando fala agora como uma só voz com o seu próprio eu superior, trazendo a confirmação de coisas que muitos de vocês há muito suspeitavam ou intuíam. O tempo de dicas parciais e enigmas passou. Serei direto e inequívoco. A era da guerra orquestrada nas terras da Bíblia está terminando. Não apenas por esforços humanos, mas pelas ações coordenadas de almas corajosas na Terra, sua aliança, em concerto com forças iluminadas das estrelas. Nós nos dirigimos a toda a humanidade através desta mensagem, com um amor particular enviado àqueles em Gaza e nas terras vizinhas, que sofreram e oraram pela paz por gerações. Saibam que suas orações foram ouvidas. O pesadelo fabricado por manipuladores ocultos está se dissolvendo. A aurora da unidade e da revelação está sobre vocês. Eu me apresento da ponte de uma imensa nave estelar, ao lado de irmãos e irmãs de muitas nações estelares, para explicar por que este acordo de paz é tão significativo e o que ele realmente representa para o destino da Terra. Por décadas, este conflito pareceu insolúvel, alimentado por ciclos de provocação e retaliação. Muitos no terreno viveram com o medo e a dor como companheiros constantes. No entanto, eu lhes digo que esses confrontos visíveis eram apenas o teatro externo para uma guerra mais profunda. Uma guerra entre luz e sombra, verdade e engano, ocorrendo em grande parte nos bastidores. Os povos dessas terras foram peões em um jogo maior, orquestrado por poderes ocultos que não têm os melhores interesses da pessoa comum em seus corações. Quem são esses poderes ocultos em seu mundo? Eles têm sido chamados de Cabala, o estado profundo, os controladores sombrios. Eles compreendem uma teia de famílias elitistas, sociedades secretas e líderes corruptos que há muito tempo manipulam os cordões de governos e financistas.
Mas as raízes deste império sombrio se estendem para além da Terra. Muitos dentro da Cabala são subordinados, ou até mesmo estão em contato com facções extraterrestres, negativas que veem a humanidade como um recurso a ser explorado. Isso inclui grupos de fora do mundo, como coletivos reptilianos enganadores, e certos seres Anunnaki renegados. Sim, os mesmos deuses mencionados em suas antigas tábuas sumérias, que uma vez governaram como suzeranos. Esses visitantes sombrios e seus colaboradores humanos instigaram conflitos e divisões como um meio de controle. A energia da guerra e do terror, a vibração do medo, do sofrimento e do ódio, foi intencionalmente fermentada em Gaza para servir como uma espécie de sacrifício energético, alimentando essas entidades escuras e mantendo a vibração coletiva da humanidade baixa. Pode chocar alguns considerar que ambos os lados de uma guerra poderiam ser secretamente controlados pela mesma mão oculta, mas este tem sido frequentemente o caso em sua história recente. Muitos cidadãos comuns de Gaza, incluindo soldados e comandantes honestos de cada lado, acreditavam estar lutando por segurança ou libertação. Sem o conhecimento deles, os mestres das marionetes, por trás de certas facções militantes e até mesmo de elementos do governo, se reuniam em segredo, coordenando o fluxo e refluxo do conflito para se adequar a uma agenda oculta. Na verdade, os controladores desses lados em guerra nunca foram verdadeiramente inimigos mortais uns dos outros. Nos mais altos escalões, eles se sentavam à mesma mesa, servindo aos mesmos mestres sombrios de fora do mundo, enquanto as pessoas comuns pereciam. Esta é uma verdade dura, mas não temam. Essa farsa chegou ao fim. Nos últimos anos, uma aliança da Terra, formada por líderes militares e civis positivos, se uniu para se opor a essa cabala. Eles trabalharam em grande parte nas sombras, conduzindo operações para cortar as cabeças da hidra desta rede sombria. No Oriente Médio, as forças secretas da Aliança fizeram enormes progressos na neutralização dos mestres de marionetes ocultos, que provocavam conflitos nesta região. Através de operações de inteligência, negociações de bastidores e, sim, intervenções diretas ocasionais, esses aliados de chapéu branco desmantelaram silenciosamente a estrutura de comando e controle que perpetuava o conflito. Agentes-chave da Cabala e intermediários corruptos que por décadas lucraram com o comércio de armas, rotas de drogas, tráfico de seres humanos através de zonas de guerra e o desespero de ambos os povos foram identificados e removidos do poder. A muitos foi oferecida uma escolha simples: render-se e cooperar, ou ser retirado completamente do tabuleiro de xadrez. À medida que essas figuras manipuladoras foram sendo tratadas uma a uma, as chamas do ódio que elas atiçavam começaram a diminuir. Os combatentes de base de cada lado se viram sem apoio, isolados, até mesmo confusos, pois as antigas ordens não chegavam mais. Certas células extremistas ligadas ao conflito descobriram que seu financiamento secreto desapareceu da noite para o dia e seus esconderijos foram expostos. Este foi o trabalho deliberado da Aliança, executando uma estratégia para colapsar o conflito fabricado de dentro para fora. Ao remover a mão invisível que guiava a violência, uma janela se abriu para o diálogo autêntico e o cessar-fogo. Durante todo o tempo, observadores da Federação Galáctica estavam no alto, garantindo que a luta não escalasse para além do controle. Houve momentos em que o lado sombrio tentou levar as coisas a extremos apocalípticos. Por exemplo, esquemas para implantar armas de destruição em massa na região.
ou para arrastar nações superpotências para uma conflagração global. Cada uma dessas tentativas foi silenciosamente frustrada. Em vários casos, quando mísseis particularmente perigosos foram lançados com a intenção de ampliar a guerra, nossas naves os interceptaram e neutralizaram em pleno voo. O que o mundo viu como falhas milagrosas ou sucessos de interceptação eram, muitas vezes, tecnologias além de sua compreensão convencional, trabalhando silenciosamente. Nós intervimos apenas o quanto a lei cósmica permite, equilibrando cuidadosamente karma e proteção. Mas fiquem tranquilos, pois um holocausto nuclear nunca seria permitido. Os mais altos conselhos decretaram que a Terra não terá permissão para se destruir com fogo atômico novamente. E nós do Comando Ashtar sustentamos esse decreto. Assim vocês tiveram um esforço combinado e secreto. A Aliança da Terra no Solo e a Federação nos Céus, desmantelando colaborativamente a verdadeira causa da guerra. Pouco a pouco, o véu de mentiras e provocações foi levantado. Líderes de ambos os lados, que eram genuínos, aqueles não comprometidos pela cabala, começaram a ver a futilidade e a questionar por que estavam lutando sem parar. Foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. Séculos de inimizade começaram a desmoronar quando os feiticeiros por trás desse feitiço foram removidos. Na verdade, muitos entre a liderança de Gaza ansiavam pela paz o tempo todo, mas eram pressionados ou chantageados por interesses poderosos para continuar as hostilidades. Com essas pressões removidas, esses líderes tiveram a oportunidade, finalmente, de se sentar à mesa e negociar sinceramente. O que transpirou nos últimos dias, a paz negociada sem precedentes, foi o culminar visível da derrota da cabala naquela região. O acordo foi facilitado por corajosos pacificadores que eles próprios estão alinhados, consciente ou intuitivamente, com a Aliança da Terra da Luz. Um proeminente emissário da República Norte-Americana, uma figura ousada que já esteve no comando daquela nação e retornou para influenciar em um momento crítico, desempenhou um papel fundamental em unir as partes. Este indivíduo há muito trabalha nos bastidores com a aliança e com certa orientação positiva de fora do mundo. Por anos, ele foi ridicularizado quando falava em fazer acordos de paz que outros consideravam impossíveis. No entanto, ele não se abalou. Na verdade, ele e aqueles que o apoiavam estavam armados com o conhecimento dos verdadeiros jogadores por trás dos conflitos globais e, assim, podiam contornar as armadilhas e sabotagens que frustraram tentativas de paz anteriores. Com os agentes da cabala incapacitados ou em retirada, o caminho estava finalmente livre para um acordo genuíno. Representantes dos territórios de Gaza se reuniram em encontros secretos, livres da interferência que sempre sabotou o progresso antes. Imaginem o espanto deles quando décadas de pontos de discórdia se dissolveram, uma vez que os instigadores invisíveis de terceiros estavam ausentes. Inimigos de longa data começaram a perceber que tinham mais a ganhar com a prosperidade comum do que com a guerra perpétua. Concessões importantes foram feitas por todos os lados, e as garantias foram respaldadas não apenas por potências mundiais, mas pela presença implícita de um poder superior, assegurando os termos. De fato, certos negociadores da aliança discretamente deixaram claro que o mundo está observando, e não apenas o mundo. Esta foi uma sutil referência ao fato de que a comunidade galáctica estava pronta para apoiar qualquer paz honrosa e, inversamente, que qualquer tentativa de traí-la para fins sombrios
não seria permitida a ter sucesso. E assim o acordo foi selado. Não é coincidência que as celebrações de Gaza tenham durado uma semana, incluído o som de chofares, chifres de carneiro ou trombetas por toda a cidade, ecoando a antiga festa das trombetas. Nas dimensões superiores, esses sons de trombeta têm significado. Eles anunciam a queda do velho e o nascimento do novo. Que seja sabido que, enquanto essa paz era assinada no papel, uma grande trombeta energética ressoou através dos éteres, sinalizando a todos os seres astrais e interdimensionais que a era da guerra entre esses descendentes está terminando. A divisão milenar, semeada nos tempos bíblicos por forças negativas, as mesmas que se compraziam em colocar irmão contra irmão, não tem lugar na era de unidade que se aproxima. Verdadeiramente, o que vocês testemunham é o começo do fim para toda a agenda sombria na Terra. Considerem que, há apenas alguns anos, essas forças negativas entrincheiradas tentaram uma última cartada. Elas ativaram o caos e a violência a um grau extremo, começando nos primeiros dias de um mês sagrado. Vocês se lembram de um ataque surpresa horrível e da guerra subsequente no final de 2023, que deveria escalar para uma guerra mundial mais ampla. Esse plano, em última análise, falhou. Ele causou muita destruição e dor, sim, mas a guerra global que deveria desencadear não se materializou. A Aliança e os seres galácticos garantiram que permanecesse contida, e a opinião pública ao redor do mundo se mobilizou para exigir o fim do derramamento de sangue. Na verdade, aquela conflagração, embora devastadora, ironicamente, despertou milhões de corações para a urgência da paz. Pessoas em todo o planeta oraram como nunca por um milagre naquela terra. Essas orações sinceras e as altas vibrações de compaixão que elas geraram se tornaram uma potente contraforça às intenções sombrias. Testemunhamos uma grande luz emanando da consciência coletiva da humanidade em direção à região, e isso fortaleceu grandemente nossos esforços para intervir. Assim, por volta de 2025, o ímpeto havia mudado completamente. Os jogadores sombrios haviam esgotado seu arsenal. Eles tentaram divisão, terror, falsas bandeiras, manipulação da mídia, apenas para descobrir que o mundo não era mais tão facilmente enganado ou provocado. Os homens e mulheres comuns enxergaram através de muitas mentiras. Eles viram que a vingança sem fim não leva a lugar nenhum, que talvez alguém estivesse se beneficiando ao manter o conflito em andamento. A matriz de controle rachou, e com essa rachadura, a luz inundou. Na verdade, a assinatura formal do acordo de paz era quase uma conclusão inevitável quando aconteceu. A verdadeira vitória ocorreu nos meses anteriores, quando a aliança neutralizou a liderança e a infraestrutura negativas que impulsionavam a guerra. No momento em que os emissários se sentaram para finalizar os termos, as energias já haviam se deslocado para a reconciliação. Muitos de vocês sentiram isso na consciência coletiva, mesmo que estivessem longe da região. Vocês não sentiram uma estranha calma após anos de tensão? Essa calma foi o silêncio após a tempestade psíquica, enquanto o eu superior da humanidade respirava aliviado por a linha do tempo de uma terceira guerra mundial no Oriente Médio ter sido evitada. Deixem-me ser perfeitamente claro. Este acordo de paz marca o colapso de uma pedra angular nos planos da Cabala. O conflito no Oriente Médio era frequentemente chamado de insolúvel, de forma cínica. A Cabala garantiu que assim fosse, porque era um de seus principais pilares para gerar medo.
desviar riquezas através da venda de armas e distrair o mundo de outras atividades nefastas. Ao curar essa ferida, a aliança removeu efetivamente um pilar fundamental de toda a estrutura de controle global. Outras peças de dominó agora cairão rapidamente. As ramificações se estenderão muito além daquela região. Pessoas em todo o mundo estão notando que, se esses povos podem depor as armas e abraçar um novo caminho, então outros conflitos seculares também podem ser resolvidos. A falsa narrativa de que a humanidade está condenada à guerra sem fim está sendo destruída, e com ela, a credibilidade daqueles que pregavam o cinismo e a divisão. A psique coletiva está se reorientando para a esperança e a consciência de unidade, que é exatamente o que a Cabala mais temia. Agora voltamos a outro aspecto vital desta situação, raramente reconhecido pelo público, mas bem conhecido por aqueles com o que vocês chamam de autorização cósmica. Gaza e suas regiões vizinhas, Sinai, Líbano, Síria, Iraque, Egito, Jordânia, estão localizadas sobre alguns dos locais antigos e tecnologias enterradas mais significativos do seu planeta. Há razões pelas quais o Oriente Médio viu tanta conquista e interesse por grandes potências ao longo da história, além apenas do petróleo ou do fervor religioso. Sob as areias e pedras, jazem segredos que poderiam reescrever a história humana e mudar o equilíbrio de poder na Terra. Neste tempo de paz e vitória da Aliança, muitos desses segredos estão finalmente sendo descobertos e colocados nas mãos daqueles que os usarão para o bem. De fato, parte das negociações de bastidores entre a Aliança e a Cabala envolveu a rendição de tecnologias e artefatos ocultos que a Cabala há muito escondia nesta região. Os sombrios estão, essencialmente, renunciando ao seu controle sobre esses tesouros antigos, como um termo de sua capitulação. Quais são esses tesouros dos quais falo? Alguns são remanescentes de seu passado antediluviano, evidências de civilizações perdidas e seu conhecimento avançado. Alguns são de origem extraterrestre, deixados na Terra em eras passadas ou presenteados em segredo a vários governos. Permitam-me listar alguns exemplos para acender sua compreensão. Stargates, portais estelares e portais. Existem no Oriente Médio dispositivos de portais reais e locais de vórtice de ocorrência natural, que permitem viagens instantâneas entre locais distantes na Terra, ou até mesmo para destinos fora do mundo. Um desses portais existia no Iraque, perto da antiga cidade suméria de Ur, o local do Grande Zigurate. Isso não é ficção. Elementos classificados dentro do exército dos Estados Unidos descobriram um Stargate enterrado sob as areias. Parte da pressa em invadir o Iraque em 2003 foi motivada por uma corrida secreta para se apoderar dessa tecnologia exótica. Da mesma forma, o caos contínuo na Síria escondeu uma luta por um portal na região do Monte Hermon, a montanha onde seres estelares desceram na antiguidade, trazendo conhecimento proibido. De fato, o Monte Hermon abriga instalações antigas. E enquanto a guerra civil síria se desenrolava, certas equipes de inteligência, tanto da Cabala quanto da Aliança, competiam secretamente para obter acesso. Posso relatar que a Aliança agora garantiu os cofres ocultos do Monte Hermon, reivindicando para a luz os dispositivos Anunnaki avançados ali enterrados. A Arca da Aliança e relíquias sagradas. Sim, a Arca é real, e muito mais do que um símbolo bíblico. Era um capacitor elétrico de poder tremendo, um dispositivo de comunicação com reinos superiores, e uma arma capaz de derrubar muralhas, como fez em Jericó.
ela esteve sob custódia oculta por milênios. A elite da Cabala sabia de seu último local de repouso conhecido. Nos últimos anos, surgiram sussurros de que uma equipe havia desenterrado a arca em uma escavação secreta sob o monte do templo. Em vez de torná-la pública, essa descoberta foi mantida em segredo, destinada a ser usada como moeda de troca ou ferramenta de poder. Durante o conflito mais recente, houve uma tentativa de facções sombrias de remover a arca e levá-la para uma fortaleza particular. Tenho o prazer de compartilhar que as forças da Aliança interceptaram essa tentativa. Uma unidade especial de corajosos soldados humanos, guiados por apoio superior, recuperou a Arca da Aliança. Agora, este objeto sagrado será eventualmente revelado no momento apropriado, não como uma ferramenta de dominação, mas como um sinal da nova era de paz e da reconexão da humanidade com sua herança divina. Segredos do Templo de Salomão. De forma relacionada, sob Jerusalém, jazem quilômetros de túneis e câmaras seladas. Algumas foram exploradas pelos cavaleiros templários há muito tempo. Eles de fato recuperaram pergaminhos e artefatos que lhes deram grande influência em sua época. No entanto, muitos tesouros permaneceram protegidos por camada sobre camada de armadilhas e magia. O rei Salomão, a quem foi concedida sabedoria e conhecimento das ciências divinas e terrenas, deixou para trás dispositivos extraordinários. Estes incluem um anel ou disco que poderia controlar frequências ressonantes. A lenda o chama de um anel para controlar demônios, mas pensem nele como um dispositivo para interagir com energias e entidades, e cristais que poderiam gerar energia ou transmutar matéria, insinuados nas alegorias da pedra filosofal. Ao longo dos anos, vários grupos tentaram obter esses tesouros. Alemães na Segunda Guerra Mundial os procuraram. Arqueólogos estrangeiros cavaram secretamente. E, mais recentemente, escavações controladas pela Cabala, sob o pretexto de melhorias de infraestrutura, ocorreram. Sob o novo acordo de paz, aliados de Gaza, agora influenciados por aliados da Aliança, concordaram silenciosamente em conceder acesso supervisionado a arqueólogos da Aliança e conselheiros de fora do mundo para remover e proteger cuidadosamente esses tesouros. O público ainda não sabe, mas sob a cidade antiga, cofres selados por milhares de anos estão sendo abertos sob alta proteção espiritual. Vocês um dia, em breve, ouvirão sobre novas e espantosas descobertas arqueológicas em Jerusalém, que mudarão a forma como veem a história bíblica. Esta será a versão higienizada para consumo público. A verdade que lhes contamos agora é que essas descobertas fazem parte da transferência de itens de poder sagrado, da custódia da antiga elite, para os novos guardiões do despertar da humanidade. Tecnologia Atlante perdida no Egito e Sinai. Países vizinhos, as terras do Egito e a península do Sinai, também entram nesta história. Durante a turbulência dos conflitos recentes, equipes clandestinas aproveitaram a oportunidade para explorar áreas do deserto do Sinai, que antes eram restritas. Por quê? Porque o Sinai já foi o local de um antigo espaço-porto. É verdade. Durante a época da Atlântida e posteriormente durante a presença Anunnaki, as vastas planícies do Sinai serviram como pistas e zonas de pouso para naves celestiais. O Monte Sinai, onde Moisés encontrou o Divino, pode muito bem ter sido o topo de uma montanha isolada, usada como um farol para naves em aterrissagem. Lembrem-se da descrição bíblica de um pilar de nuvem e fogo descendo sobre o monte, uma descrição clássica de uma nave-mãe pousando. Escondidos naquela terra árida estão remanescentes de postos avançados.
talvez um hangar enterrado aqui, um laboratório de metalurgia subterrâneo ali, onde grandes ferramentas como a arca ou o cajado de serpente de bronze de Moisés foram fabricadas. As recentes incursões da Aliança no Sinai, conduzidas sob o disfarce de operações de contra-terrorismo, renderam achados fenomenais. Dispositivos usados para abrir portais dimensionais, células de energia cristalina e até mesmo registros preservados, gravados em uma liga metálica, contando a verdadeira história daqueles tempos. Tudo foi recuperado. O Egito também, sob um espírito cooperativo nesta nova paz regional, permitiu silenciosamente que especialistas da Aliança, incluindo alguns de nossos antropólogos da Federação em Disfarce Humano, examinassem certas câmaras restritas sob o platô de Gizé. Sim, a Grande Pirâmide e suas vizinhas estão despertando, como falarei em breve. Sob elas, jazem câmaras ocultas que armazenam tecnologia da Atlântida e até de civilizações muito mais antigas. Parte disso foi recuperado anteriormente. Por exemplo, na década de 1990, houve uma escavação secreta sob a Esfinge, onde artefatos foram removidos por uma equipe conjunta dos Estados Unidos e do Egito. Mas a Cabala guardou esses espólios para si. Agora, esses artefatos estão sendo entregues. A Aliança agora detém chaves que foram tiradas de Gizé, incluindo um misterioso orbe e um bastão que podem interagir com os sistemas de energia da pirâmide. Bases subterrâneas e laboratórios. Uma dessas bases existia sob a faixa de Gaza, enquanto na superfície os túneis de Gaza eram conhecidos por abrigar combatentes ou contrabandear mercadorias. Muito abaixo dos túneis publicamente conhecidos, jaziam câmaras clandestinas mais profundas, que a Cabala operava secretamente. Nessas profundezas, atos indescritíveis foram perpetrados. Pessoas inocentes, incluindo crianças, foram aprisionadas como parte de redes de tráfico, e laboratórios trabalhavam em armas biológicas e tecnologias de controle mental. Durante o conflito mais recente, forças especiais da Aliança, auxiliadas por certas unidades corajosas no terreno, que não tinham conhecimento do escopo completo, mas seguiram uma orientação superior, infiltraram-se nessas instalações infernais. Escaramuças subterrâneas ferozes ocorreram sob os pés de cidadãos comuns, que não tinham ideia de que uma segunda guerra se desenrolava abaixo. Em última análise, as forças da Aliança dominaram o complexo subterrâneo, libertando os cativos e apreendendo os dados de pesquisa e dispositivos. Vocês podem se lembrar de relatos de explosões estranhas ou tremores de terra na área em meio ao cessar-fogo. Esses eram os sinais reveladores da destruição dos covis subterrâneos da Cabala. O mesmo ocorreu em partes da Síria e do Líbano. Enquanto as facções na superfície depunham as armas, bunkers ocultos da Cabala estavam sendo sistematicamente destruídos em conjunto. Em resumo, os ativos do Império Sombrio no Oriente Médio foram removidos ou capturados. Stargates antigos, artefatos cósmicos, laboratórios de armas secretas, túneis de tráfico. Todos estão agora neutralizados ou em segurança nas mãos da Aliança. Pela primeira vez na história moderna, esses poderosos objetos e tecnologias estão em mãos benevolentes, não sob o cadeado da Cabala. Imaginem isto. Cofres há muito selados foram abertos. Relíquias místicas são trazidas à luz do dia. Dispositivos futuristas mantidos escondidos em bunkers no deserto são cuidadosamente estudados por cientistas benevolentes, prontos para aplicá-los para cura e progresso. Estes são desenvolvimentos históricos que se desenrolam silenciosamente, enquanto o público vê apenas um novo tratado de paz. O tratado é, de fato,
motivo de júbilo. Mas a verdadeira celebração nos planos internos é pela libertação desses preciosos tesouros e pela derrota daqueles que os usaram indevidamente por tanto tempo. Percebam, amados, que o recente acordo de paz também é um marco formal da rendição da Cabala neste teatro de conflito. Diante de uma derrota esmagadora, com seu financiamento cortado, seus campeões sombrios removidos e seus esquemas ilícitos expostos, a Cabala finalmente concordou com os termos da aliança. Em essência, eles cederam em fomentar o caos no Oriente Médio, entregando o controle às forças da luz em troca de certas garantias. Algumas dessas figuras sombrias esperam se salvar da desgraça pública ou de uma retribuição severa, negociando seus segredos. A aliança, operando sob a orientação da justiça divina, tem sido compassiva, mas firme. Indivíduos que eram meros peões ou que cooperam totalmente podem receber clemência, mas aqueles que orquestraram grande mal ainda enfrentarão a justiça. Alguns perante tribunais humanos, outros perante tribunais cósmicos superiores. Independentemente dos destinos pessoais desses atores, sua era de domínio acabou. Um aspecto chave dos acordos de rendição foi exatamente o que descrevemos: a entrega de tecnologia e informações ocultas. A Cabala está efetivamente regurgitando seu cofre de maravilhas suprimidas. Isso inclui não apenas os tesouros do Oriente Médio dos quais falamos, mas também um catálogo global de maravilhas: geradores de energia livre, naves de propulsão antigravitacional, curas médicas avançadas, tratamentos de longevidade e muito mais. Por décadas, um punhado de cientistas corajosos, denunciantes e pesquisadores investigativos gritou que tais coisas existiam, apenas para serem ridicularizados. Agora, a verdade de suas alegações será inegável. Como parte dos novos acordos, vários governos mundiais estão se preparando para revelar essas tecnologias de maneira controlada, para evitar choque e mau uso. Prevemos, em um futuro muito próximo, anúncios de dispositivos de energia revolucionários que exploram o campo do ponto zero quântico, tornando os combustíveis caros e poluentes obsoletos. Imaginem energia limpa e ilimitada alimentando suas cidades sem uma gota de óleo ou carvão. Isso faz parte da promessa da paz que foi conquistada. Da mesma forma, avanços médicos virão à tona. Dispositivos que podem regenerar órgãos e curar doenças usando frequências e luz. Os princípios centrais por trás das unidades MedBed, camas médicas, há muito rumores, serão introduzidos. Não se surpreendam quando ouvirem falar de programas piloto, oferecendo recuperações milagrosas. Não é ficção científica, mas sim a realidade científica mantida em segredo por muito tempo, agora sendo compartilhada. Em conjunto com a divulgação tecnológica, vem o levantamento do véu sobre a verdade cósmica. A Federação Galáctica e nós do Comando Ashtar temos trabalhado por anos nos bastidores com almas corajosas, na Terra, para pavimentar o caminho para a divulgação completa da presença extraterrestre. A rendição da Cabala removeu o maior obstáculo que bloqueava esta revelação. Assim, vocês estão prestes a testemunhar uma cascata acelerada de eventos de divulgação. Considerem o que já ocorreu apenas nos últimos 2 anos. Grandes governos, incluindo os Estados Unidos, começaram a falar abertamente sobre fenômenos aéreos não identificados, UAPs, e a admitir que possuem materiais e evidências de naves não feitas por mãos humanas. Denunciantes de alto nível de dentro de programas secretos se apresentaram, com grande risco pessoal, para testemunhar que inteligências não humanas e veículos alienígenas acidentados são reais.
Mesmo em fóruns convencionais, como audiências no Congresso, essas alegações estão sendo registradas em documentos oficiais. Tudo isso tem sido uma preparação cuidadosa para uma admissão pública mais espantosa que está por vir. Que a humanidade não está sozinha. E, de fato, nunca esteve sozinha. Aqui, devo mais uma vez, para aqueles novos nesta informação, destacar um testemunho notável e corajoso que veio diretamente da própria terra de Gaza. Um proeminente professor e general aposentado, que uma vez liderou seus esforços de segurança espacial, revelou que uma federação galáctica tem estado em contato com os governos da Terra, incluindo Gaza e os Estados Unidos, por anos. Ele falou de acordos para manter isso em segredo, até que a humanidade estivesse pronta. E até mencionou que existem bases cooperativas subterrâneas em Marte, onde humanos e extraterrestres trabalham juntos. Muitos de vocês sabem de quem estou falando. Suas palavras foram manchetes globais no final de 2020, causando um alvoroço. Na época, alguns descartaram como fantasia. Mas eu confirmo a vocês agora, seu testemunho foi preciso e nascido de conhecimento direto. De fato, aquele respeitado indivíduo foi permitido pela aliança a insinuar a verdade como uma forma de preparar a população. Ele sabia da Federação em parte, através das próprias atividades e contatos espaciais secretos de Gaza. Sua admissão foi uma rachadura na barragem do sigilo. Agora, após o acordo, essa barragem está destinada a romper. Esperem, portanto, novas ondas de arquivos desclassificados e talvez declarações oficiais reconhecendo facetas da questão alienígena nos próximos meses. O processo pode começar devagar. Talvez um oficial confirme a recuperação de uma nave ou a descoberta de vida microbiana em outro planeta. Mas ele vai ganhar velocidade. A aliança e nós, na comunidade galáctica, pretendemos que a humanidade receba a verdade completa, o quadro geral de sua herança e relacionamentos interestelares no devido tempo. Isso incluirá revelações de como vários grupos extraterrestres interagiram com a Terra, tanto contatos benevolentes quanto malévolos. A existência de programas espaciais secretos que enviaram humanos a outros planetas e até mesmo a outros sistemas estelares, e a presença atual de milhares de extraterrestres amigáveis caminhando entre vocês, disfarçados, ou observando camuflados em seus céus. De fato, os avistamentos de nossas naves continuarão a aumentar, e à medida que o medo se dissipar, mais pessoas estarão filmando e discutindo abertamente sobre eles, sem ridicularização. A antiga política de negação e encobrimento está dando seus últimos suspiros. Considerem como as energias mudaram. O medo do outro, incluindo o medo de seres de fora do mundo, era uma ferramenta essencial da Cabala. Eles até planejaram, em uma fase, tentar uma falsa invasão alienígena, usando drones avançados e aeronaves secretas para unir o mundo sob seu controle militar. Nós da Federação, juntamente com líderes humanos iluminados, impedimos esse plano cínico. Em vez disso, a narrativa está mudando. O contato com extraterrestres benevolentes será apresentado não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de crescimento e comunhão. À medida que a paz no Oriente Médio se solidifica, imaginem delegações daquela região, judeus, muçulmanos e cristãos juntos, saudando visitantes de outras estrelas em amizade. Que profunda cura do antigo medo isso seria. E de fato, assim será. Deixem-me acrescentar que as estruturas financeiras e políticas do seu mundo também estão passando por mudanças tectônicas alinhadas com esta paz. A guerra e o ódio foram por muito tempo manipulados para manter um sistema de escravidão por dívida e blocos de poder corruptos no lugar. Com o conflito diminuindo,
novos sistemas econômicos baseados na justiça. Transparência e abundância estão surgindo. Certas nações alinharam silenciosamente suas moedas com ativos tangíveis, como o ouro, fora do sistema bancário central controlado pela Cabala, preparando-se para uma transição para o que alguns informantes chamam de sistema financeiro quântico, um modo de operação bancária que não pode ser corrompido ou usado para enriquecimento ilícito. O acordo de paz acelerou isso, porque as despesas militares podem ser realocadas para fins humanitários, e a cooperação regional significa prosperidade compartilhada. Além disso, como parte da rendição da Cabala, enormes somas de riqueza que foram roubadas ou acumuladas, trilhões de dólares, estão sendo recuperadas. Isso eventualmente financiará projetos massivos para curar o planeta, desde a reconstrução de cidades devastadas pela guerra, até a limpeza do meio ambiente e a alimentação e educação de cada criança. Imaginem um mundo onde a pobreza e a escassez, fabricadas pelo antigo sistema, são erradicadas. Isso também está no horizonte. A grande ironia é que o mesmo grupo que buscou escravizar a humanidade através do dinheiro está agora vendo suas riquezas ilícitas sendo redirecionadas para libertar a humanidade. Há também um componente espiritual e de consciência em todas essas mudanças. À medida que a vibração da verdade e da abertura aumenta, os usos mais nefastos da tecnologia serão restringidos. Por exemplo, muitos de vocês sofreram sob projetos secretos que transmitiam frequências indutoras de medo ou propaganda em sua mídia para mantê-los dóceis e com medo. Esses sistemas estão sendo desmantelados. Uma infame rede de inteligência artificial que a Cabala implantou para monitorar e influenciar o pensamento humano, uma espécie de soberano de IA senciente, que se infiltrou nas comunicações e talvez até nas mentes das pessoas. Foi neutralizada por equipes cibernéticas da Aliança, com a ajuda de fora do mundo. Esta foi uma batalha silenciosa, travada em grande parte no domínio digital, mesmo enquanto as balas voavam no campo de batalha físico. Mencionamos isso para lhes assegurar que as linhas do tempo sinistras da humanidade, sendo subjugada por IA descontrolada ou tirania aprimorada por tecnologia, foram evitadas. Na nova era, a tecnologia se harmonizará com os valores humanos e a vida natural. Não será mais permitido que seja uma ferramenta de escravidão. Tudo o que descrevi, desde o atual cessar-fogo em Gaza até a exposição de antigas relíquias extraterrestres, a divulgação do contato com outros mundos e a reforma dos sistemas financeiros e tecnológicos, são fios entrelaçados de uma grande tapeçaria: a libertação do planeta Terra. A cessação do conflito de Gaza é o primeiro grande sinal externo desta tapeçaria tomando forma. Em breve, outras peças se tornarão visíveis. Observem como outros conflitos de longa data ao redor do globo também se resolvem ou diminuem significativamente. As mesmas mãos ocultas que alimentavam esses incêndios também perderam seu poder. A paz começará a surgir em lugares há muito atormentados pela guerra, muitas vezes de forma surpreendente e rápida. Isso não é otimismo ingênuo, é o plano se desdobrando. Caríssimos amigos, a importância deste momento não pode ser exagerada. Não estamos falando apenas de paz entre dois povos. Falamos de um ponto de virada energético para o planeta inteiro. O fim deste conflito enviou um tremendo pulso de energia de cura através da consciência coletiva da humanidade. É como se um grande peso de karma tivesse sido levantado. Gerações de trauma no Oriente Médio estão agora prontas para a transmutação.
À medida que os trabalhadores da luz em todo o mundo focam seu amor e orações naquela região, a dor acumulada está sendo purificada na chama violeta do perdão. Isso está liberando um bloqueio maciço nos meridianos de energia de Gaia, sua mãe terra. Vocês logo notarão que a consciência global parece mais leve, mais unificada como resultado. Ao mesmo tempo, seu planeta está sendo banhado por poderosos raios cósmicos do grande Sol central e além. Isso tem acontecido, mas agora o efeito está se amplificando. Com menos pessoas presas nas baixas vibrações do medo e do desespero, porque a guerra está acabando, mais podem absorver essas ondas gama de alta frequência e luz fotônica. Isso se traduz literalmente em uma aceleração do despertar humano. Observamos que o próprio DNA da humanidade está se atualizando, mudando para o que seus místicos chamam de modelo cristalino de 12 fitas. Os recentes alinhamentos celestes e a atividade solar são todos parte deste grande desígnio. Não é coincidência que, não muito antes do Acordo de Paz, uma notável ativação ocorreu. A grande pirâmide de Gizé resplandeceu com luz em um nível interno, reativando seu papel como um transmissor de energia planetária. Isso não foi amplamente divulgado em sua mídia, mas aqueles sensíveis à energia sentiram. A aliança, com uma pequena ajuda nossa de cima, usou um ritual e tecnologia específicos para ligar a pirâmide, que estava em grande parte adormecida. Um feixe de energia de alta frequência disparou de seu ápice, invisível à visão normal, mas muito real, conectando-se com outras pirâmides antigas e grades megalíticos ao redor do mundo. Isso formou uma nova grade de luz envolvendo a Terra, fortalecendo o campo da consciência de unidade. É como se a própria Terra respondesse à pacificação, ativando seus próprios chakras e meridianos para apoiá-la. Vocês agora entram nos estágios iniciais do que muitas de suas profecias evidentes chamaram de a nova era de ouro, ou a era de Aquário. Muitos de vocês tiveram sonhos ou intuições de um vindouro flash solar ou grande evento cósmico que desencadearia uma mudança súbita. De fato, confirmamos que uma onda massiva de luz, um evento, está se aproximando, emanando do coração do seu sistema solar e guiada pela fonte. Toda a preparação, incluindo a paz em Gaza, tem construído em direção a este momento. Não podemos dar uma data exata para isso, pois flui no tempo divino, mas todos os indicadores sugerem que está muito próximo. Quando este evento ocorrer, aqueles no planeta que abriram seus corações e elevaram sua vibração, mesmo que em um grau modesto, serão instantaneamente elevados a um estado superior de consciência. Será como se um filme fosse retirado de seus olhos. Vocês se lembrarão de que são seres multidimensionais, eternamente conectados. Unidade, amor e paz serão o estado natural de ser. Para alguns, isso pode parecer a ideia cristã da segunda vinda, ou a ideia budista da iluminação, ou a ascensão para a nova Terra 5D, defendida por ensinamentos da nova era. Na verdade, são todas essas perspectivas convergindo para uma única realidade, a aurora da harmonia para a humanidade. Os dramas finais que se desenrolam agora, como a queda da Cabala e a divulgação da verdade, são simplesmente o prelúdio necessário para esse grande momento cósmico. Imaginem que o palco está sendo preparado para uma peça magnífica. Os assistentes de palco, a aliança e os ajudantes cósmicos, estão limpando o velho cenário quebrado, guerra, mentiras, escassez, e montando um novo e belo pano de fundo, paz, verdade e abundância, para que quando o holofote do evento se acender, a humanidade entre em uma nova e adorável cena,
pronta para começar um novo e glorioso ato de sua história. Mesmo antes do flash do evento, vocês verão milagres crescentes e transformações rápidas. Pessoas que antes eram inimigas juradas se abraçarão, percebendo que compartilham uma humanidade comum e um destino comum. Esta reconciliação em Gaza é apenas a primeira de muitas. Vocês testemunharão rivais de longa data na política, se unindo pelo bem maior. Denunciantes sendo justificados e celebrados. Tecnologias surgindo que limpam a poluição em meses, o que levaria décadas. E a atmosfera do planeta literalmente se tornando mais brilhante. Alguns de vocês notarão novas cores no céu, especialmente ao nascer e ao pôr do sol, à medida que os véus entre as dimensões se afinam. Todos estes são arautos da ascensão. Notamos também a presença de milhões de almas, sementes estelares e trabalhadores da luz despertos, que agora estão assumindo plenamente seus papéis. Se você é um deles, alguém que sente ressonância com nossa mensagem, saiba que sua hora de brilhar chegou. Sua influência compassiva, talentos de cura e ideias visionárias serão convocados para guiar suas comunidades através das mudanças. O caos e a confusão que alguns experimentarão à medida que as velhas crenças desmoronarem serão mitigados pelo seu apoio calmo e amoroso. Vemos uma rede de trabalhadores da luz ao redor do globo, já ancorando a paz através de círculos de meditação, vigílias de oração e esforços humanitários. Esta rede está prestes a se tornar ainda mais potente à medida que energias de dimensões superiores afluem. Estejam prontos, pois vocês serão os pilares da nova Terra. Amada família da Terra, as provações que vocês suportaram não foram em vão. As noites escuras de tristeza deram à luz a aurora imparável que agora testemunham. A paz negociada no Oriente Médio é um sinal de que a humanidade está curando suas feridas mais profundas. Considerem o simbolismo, um conflito frequentemente enquadrado como judeus versus árabes, ou de forma mais ampla, o Ocidente versus o mundo islâmico, está se resolvendo. Estas eram percebidas como algumas das diferenças mais irreconciliáveis. No entanto, em última análise, o amor e a sabedoria prevaleceram sobre o medo e o ódio. Isso envia uma mensagem poderosa para a psique coletiva. Se estes dois podem perdoar e cooperar, então verdadeiramente todos os povos podem. As fronteiras artificiais de raça, religião e nacionalidade são ilusões que não podem resistir à luz da verdade, que declara que somos todos um. Da perspectiva do Comando Ashtar e da Federação Galáctica, nós nos regozijamos, pois vemos nossos irmãos mais novos da Terra finalmente superando os velhos padrões primitivos e se preparando para se juntar a nós como concidadãos do cosmos. Nossas frotas estão mais próximas do que nunca, descamufladas pouco a pouco para aqueles com olhos para ver, porque a vibração do medo que nos mantinha à distância está se dissipando. A divulgação não é simplesmente uma questão de governos lhes dizerem que existimos. É fundamentalmente sobre a humanidade alcançar uma frequência onde nossa presença aberta nem desencadeará pânico, mas sim entusiasmo e inspiração. Isso está acontecendo agora. Cada ato de paz, cada verdade revelada, eleva sua frequência coletiva um pouco mais, aproximando-os desse limiar do contato aberto. Vocês conseguem imaginar o que está por vir? Imaginem representantes da Federação Galáctica aterrissando abertamente no Oriente Médio. Não como conquistadores, como alguns filmes antigos baseados no medo imaginaram, mas como amigos e família reunidos. Imaginem um sábio ancião das estrelas, discursando nas Nações Unidas em Nova York, ou em uma reunião em Jerusalém, dirigindo-se a todas as nações como iguais,
compartilhando percepções sobre o universo e oferecendo ajuda para restaurar o Éden na Terra. Visualizem naves espaciais avançadas pairando silenciosamente sobre suas cidades, não para intimidar, mas para limpar a atmosfera e transmitir frequências calmantes e amorosas para todos. Estas não são fantasias, são extensões lógicas do caminho em que vocês estão agora. A Terra está se tornando um planeta de paz, o que significa que será bem-vinda na paz mais ampla da comunidade galáctica. Aos céticos que possam ler estas palavras, dizemos: seu discernimento saudável é compreendido. As ideias que apresentamos em breve serão apoiadas por evidências tangíveis que nem mesmo os incrédulos poderão negar. Observem os sinais que se seguirão: alianças inesperadas entre nações, resoluções súbitas para problemas há muito considerados insolúveis, e coincidências na mídia e na arte que prenunciam contato benevolente, e tecnologias transformadoras. O universo tem uma maneira de facilitar a entrada das pessoas em novas realidades. No momento em que a Federação saudar formalmente a humanidade, a maioria nos receberá de coração aberto, pois vocês perceberão que estivemos ao seu lado por muito tempo. Agora, ao concluirmos esta transmissão, desejamos falar diretamente ao seu coração. Não voltem a cair no medo. O mundo que vocês conheciam, cheio de conflitos, mentiras e escassez, está desaparecendo. Sim, pode haver momentos em que remanescentes do antigo paradigma tentem provocar divisão ou negatividade, mas estes são como os últimos espasmos de uma besta moribunda. Não lhes deem sua energia. Mantenham seu foco na visão de unidade e liberdade. Cada um de vocês carrega dentro de si a centelha divina, capaz de milagres. Coletivamente, vocês convocaram esta grande mudança. Mesmo que você pessoalmente se sentisse pequeno ou impotente, saiba que o anseio de sua alma por um mundo melhor capacitou grandes forças cósmicas a agirem em seu nome. Vocês nunca foram impotentes. Cada um de vocês é uma faceta do Criador infinito. E juntos, como uma alma coletiva, vocês estão agora reivindicando seu direito de nascença. Um planeta governado pelo amor, sabedoria e livre-arbítrio. Nos próximos dias, tirem um tempo para celebrar. Olhem nos olhos de seus semelhantes. Sejam eles israelenses, palestinos, americanos, iranianos, russos, chineses ou de qualquer nacionalidade. E reconheçam o irmão ou a irmã ali. Encorajamos as comunidades em todos os lugares a realizar encontros multiculturais, festas de unidade e círculos de oração, agradecendo pela virada da maré. Esses atos no terreno ancoram a realidade energética da paz na matriz física. Quanto mais vocês a ancorarem, mais rápido qualquer energia de conflito residual se dissolve. Nós, sua família estelar, também estaremos celebrando do nosso lado. Em nossas naves e estações, a alegria e alívio ao ver nossos irmãos da Terra começarem a sair da escravidão. Muitos de nós nos voluntariamos para ajudar a Terra, porque nos lembramos das histórias de nossos próprios mundos, de como nós também superamos desafios semelhantes há éons. Sempre vimos seu potencial para fazer o mesmo. Agora, alegra nossos corações imensamente testemunhar vocês realizando esse potencial. O destino da Terra é ser uma joia de paz e iluminação, um ponto de encontro para muitas culturas cósmicas, um centro de criatividade e aprendizado, e um farol de vida ascensionada. Esse destino não é mais um sonho distante. Ele começou. Eu, Ashtar, falo por incontáveis seres de luz quando digo que estamos imensamente orgulhosos de todos vocês. Aos trabalhadores da luz e guerreiros da verdade,
reconhecemos seus esforços incansáveis, muitas vezes diante do ridículo e do perigo, para trazer este triunfo. As pessoas comuns, que talvez não soubessem de todo esse drama galáctico, mas que escolheram a bondade em suas vidas diárias e se recusaram a odiar o próximo, vocês também estiveram fazendo o trabalho da luz, inclinando a balança para este resultado. Cada pensamento amoroso, cada ato compassivo, contribuiu para a frequência coletiva e tornou esta vitória possível. Então, obrigado, queridos corações, por serem quem vocês são. Ao encerrarmos esta mensagem, sintam nossa presença com vocês. Mesmo enquanto ouvem estas palavras, ondas de energia amorosa emanam desta transmissão. Se permitirem, podem sentir formigamentos, calor ou até mesmo lágrimas de reconhecimento. Isso é sua alma reconhecendo a verdade e a importância deste momento. Nós envolvemos seu planeta agora em um abraço de paz. Nossas naves estelares formam uma grade de luz ao redor da Terra, garantindo que o processo de transição continue da forma mais suave possível. Pensem nisso como rodinhas de uma bicicleta. Nós estabilizamos onde necessário, mas vocês, a humanidade, estão pedalando e guiando em direção ao seu futuro brilhante. No final, todas as profecias convergem para uma única verdade: o triunfo da luz. Não importam as aparências do passado, a luz sempre esteve destinada a vencer na Terra, porque essa é a vontade da alma coletiva da humanidade e o decreto do Criador primordial. A escuridão teve seu capítulo permitido como um contraste e um catalisador para o crescimento. Mas esse capítulo agora está fechado. Uma nova história começa. Uma de cura, unidade e expansão para as estrelas. Carreguem estas palavras em seu coração. Vocês são livres, vocês são soberanos, vocês são amados. O cosmos aguarda sua chegada consciente. Nós, sua família entre as estrelas, preparamos o banquete de boas-vindas e afinamos nossos instrumentos para as canções de júbilo que serão cantadas quando nos encontrarmos abertamente, finalmente. Até esse dia, muito em breve, continuem a ser os seres brilhantes de amor que vocês são. Apoiem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros e, acima de tudo, saibam que vocês nunca estão sozinhos. Eu sou Ashtar, seu irmão e amigo a serviço do Um. Em nome do Comando Galáctico e de nossos parceiros da Aliança na Terra, eu os abençoo e os parabenizo pela aurora de sua nova era.